Gravando. Shalom a todos, queridos amigos, queridos irmãos e irmãs. É uma grande satisfação estar com vocês aqui. Eu preparei aqui o nosso assunto e eu coloquei um versículo para resumir muito do que vai ser dito hoje. Eu realmente tenho como uma de minhas missões, uma das missões da Sinagoga Sem Fronteiras, tirar o judaísmo ou a revelação espiritual que foi dada nas Escrituras do âmbito da religião, da religiosidade. Eu ouço muitos líderes religiosos falando sobre isso ultimamente no rádio, que a fé que eles pregam não é religião, etc. e tal, mas eu discordo veementemente, ao contrário. Eu vejo que eles ressaltam a importância do dogma em detrimento do dia a dia. Em detrimento do dia a dia. O dia a dia não é importante. O importante é um dogma. O importante é uma crença. O importante é a não falta de crença. Então isso é a religiosidade na sua mais franca demonstração. O que vai na contramão completa do que as Escrituras trazem para a gente. Eu falo as Escrituras, obviamente eu estou falando somente aquelas Escrituras que para nós são sagradas, que são as Escrituras judaicas. Aquilo que outras fés, outros povos, outros governos inseriram depois, a gente não trata como Escritura sagrada, a gente trata como fé alheia. Igual tem a fé dos muçulmanos, dos hindus, dos cristãos e assim por diante. Eu quero abrir esse estudo, vai ser em parte uma organização de muito a respeito do qual a gente falou nas últimas aulas, com um versículo. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Aqui. Prestem atenção nesse versículo, que versículo importante. Isaías, capítulo 48, versículo 17. Sim, só lembrando vocês que vocês têm a gravação, vocês podem também, quem quiser não anotar agora e pegar na gravação depois também, dá na mesma. Ko amar Adonai goalecha, kedosh Israel. Assim disse o Eterno, aquele que te redime, o Santo de Israel. Ani Adonai Elohecha, eu sou o Eterno teu Deus, melamedcha lehoil, aquele que te ensina a ser útil, ou aquele que te ensina a funcionar. Moil, esse verbo em hebraico, significa funcionar, ser proveitoso. Madrichacha bederech telech. Eu sou aquele que te orienta o caminho no qual deves caminhar. Quer dizer, vejam que coisa importante. O que diz o Eterno em Isaías? Gente, alguém mexeu na tela? Eu peço que não mexam na tela. O que está em Isaías 48, 17? O que o Eterno quer é nos ensinar a funcionarmos. Isso aqui é seríssimo. Essa frase, para começo de conversa, é seríssima. Eu já assumi uma discussão muito séria, uma discussão franca contra as perspectivas religiosas que vieram distorcer a mensagem original das Escrituras. O Eterno não precisa de pessoas acreditando, afirmando ter certeza de um dogma que elas não têm certeza. O Eterno não precisa disso, até porque isso se chama mentira. O Eterno não precisa de pessoas obcecadas no detalhe do rito, ou na etnia, ou na vestimenta. O Eterno não precisa de nada. Isso está escrito várias vezes em vários versículos que eu costumo trazer. Não preciso repetir todos toda vez. Vocês devem se lembrar.
Agora, o que o Eterno quer não é o que o Eterno precisa. São duas coisas diferentes. O que ele quer não é o que ele precisa. Ele quer que nós funcionemos. O que significa que nós funcionemos? Nós temos um potencial X, nós temos um potencial muito grandioso como indivíduos, que é muito maior quando estamos no coletivo. Muito maior. Por isso que no judaísmo, por exemplo, existem trechos, os trechos mais importantes da reza, não são ditos se nós não estivermos no coletivo. Por isso que a Torá não foi dada para o indivíduo, não foi dada como autoajuda, ela foi dada como uma lei para o coletivo. Eu percebo claramente que esse é o grande desafio dos brasileiros hoje que estão buscando o judaísmo. É o grande desafio, não tenho o que falar. Comer kasher pode ser difícil, mas muitas pessoas conseguem ou adquirir o produto kasher, ou se adequar à dieta sem comer carne. Shabat, eu vejo muita gente conseguindo cumprir o Shabat, deixando de trabalhar. Mas o âmbito coletivo, eu não tenho dúvida nenhuma, para a grande maioria das pessoas é o grande desafio. Por quê? Porque foram criadas dentro de uma perspectiva extremamente egoísta. E muitas pessoas pensam que o egoísmo significa fazer coisas negativas contra os outros. Não, isso é um nível mais escancarado de egoísmo. Egoísmo também significa eu me recolher dentro do meu espaço, me preocupando somente comigo, ainda que eu não esteja fazendo mal contra ninguém. Isso também é egoísmo. Porque a realização do nosso potencial espiritual, de acordo com as Escrituras, é no âmbito coletivo. Ponto final. Mas vamos lá. Então, voltando ao versículo. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus que te ensina a ser útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Eu repito, ser útil significa sempre em relação aos outros, aos demais. Por isso meu comentário em relação à vida comunitária, a participação comunitária. Quem não vive, quem procura o judaísmo somente no âmbito da sua realização particular, não compreendeu o judaísmo e não vai chegar na sua realização plena particular, porque ela tem a ver com o coletivo. Ponto final. Perdão, gente. Então vamos lá. Eu quero fazer um resumo para a gente começar essa jornada, essa verdadeira jornada. Cadê a... Chama ela. Essa verdadeira jornada dentro desse universo chamado Pessah. Pessah é um mapa da mina. De verdade, Pessah é um mapa da mina no que se refere ao crescimento do indivíduo. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai ver tanto na Haggadah de Pessah quanto nas Escrituras. Esses 4 passos aqui. 1, saber aonde se encontra. Se eu quero crescer, se eu quero evoluir, primeira coisa que eu tenho que compreender é o quê? Aonde eu estou.
E digo para vocês, existe uma quantidade gigantesca de pessoas que não conseguem nem mesmo perceber aonde elas estão, do ponto de vista do que falta, do ponto de vista de suas deficiências. Então, antes de mais nada, eu quero compreender, eu quero chegar em algo maior. O primeiro passo é compreender aonde eu estou. Segundo lugar, onde eu quero chegar. Eu tenho que ter a meta. Onde eu quero chegar? Quantas pessoas hoje em dia não têm meta nenhuma do ponto de vista da sua identidade, do ponto de vista da sua construção humana? Qual é a meta? Comprar. Qual é a meta? Comprar uma roupa? Qual é a meta? Ter um trabalho melhor? Independência financeira? Uma boa carreira? Mas do ponto de vista da formação pessoal, qual é a sua meta? O que você quer ser? Você quer ser um erudito, um sábio? Você quer ser uma pessoa desenvolvida do ponto de vista emocional, intelectual? Você quer ser uma pessoa relevante? O que você quer ser? A gente vive numa sociedade que, eu vou falar para vocês, se eu pudesse desconstruir essa sociedade do ponto de vista psicológico, mental, eu faria isso. Se eu pudesse. A gente vive numa sociedade que a primeira pergunta que se faz a uma criança é: o que você quer ser quando crescer? E a resposta que se espera nunca tem a ver com as capacidades emocionais, intelectuais, com o real ser da pessoa, com sua vocação. Nunca. Ela sempre tem a ver com a profissão, o trabalho, o ganha-pão que essa pessoa vai ter. Isso é terrível. Aí você vai perguntar para um monte de gente do mundo hoje: o que você quer ser? A pessoa fala: já sou. Como é que as pessoas se definem? Se definem pela sua profissão? Pelo que está escrito na sua carteira de trabalho? Isso é muito lamentável. Isso limita. Por quê? Me perguntem o que eu quero ser. O que eu sou. Se eu responder para vocês que eu sou rabino, que eu sou isso aqui, pelo amor de Deus, pode me dar um... Como é que é o nome do remédio para depressão? Lexotan é o de barriga, né? Eu me confundo. Pode me dar um tarja preta de depressão. Rivotril, isso aí. Pode me dar um Rivotril, verdade? Porque se eu disser que eu não quero ser mais nada, que eu já sou, eu tô frito, eu tô perdido. O que você é? Sou jornalista. O que você é? Sou desempregado. O que você é? Sou dona de casa. O que você é? Sou médico. Não, isso aqui é o que você quer trabalhar, o teu ganha-pão. O que eu quero ser? Uau, eu não vou falar agora aqui, porque vai demorar muito. Muito mais do que a nossa profissão. Então, primeira coisa, saber aonde se encontra. Eu tenho que fazer a leitura, onde que eu estou. Tanto do ponto de vista emocional, psicológico, intelectual, financeiro, material, emocional, aonde eu estou, primeira coisa. Segunda coisa, onde quero chegar? Onde eu quero chegar? E nisso, em geral, as pessoas estão focadas sempre em coisas muito pequenas. Pequenas em relação ao sentido da vida. Onde eu quero chegar? Eu quero ter independência emocional. Eu quero ser famoso. Eu quero ter um carro. Eu quero ter uma namorada, um namorado. Eu quero... Coisas muito pequenas. O que aprender para poder chegar? O que eu preciso aprender para chegar lá? Então eu vejo pessoas falando: eu quero ser rico. Ok, meu amigo. Você tem que aprender várias coisas. Você tem que aprender coisas relacionadas ao trabalho, a aproveitar oportunidades. Você tem que aprender a acordar cedo. Você tem que aprender a vender. Eu quero ser sábio. Você tem que estudar. Você tem que saber o que estudar. E assim por diante. Eu quero ser uma pessoa conectada com Deus. Você tem que limpar o seu templo interno. Você tem que tirar os vasos sujos, a ira, o medo, a covardia, a ingratidão. Você tem que colocar limpol. É limpol?
Você tem que colocar um veja lá cheiroso, bom, sabedoria, de amor, de bondade, de coragem. Como é que eu faço isso? Existem estudos, existem textos, existem aulas. Existe o coletivo, a convivência com o coletivo, e aquele coletivo principalmente que está sintonizado com você, que é a vivência comunitária. E no quarto lugar eu coloquei aqui como perpetuar o ensinamento e expandir a força. Porque não adianta eu simplesmente aprender algo, estudar algo, ler algo, mas e aí? Como é que eu vou fazer com que isso seja realmente eficaz, eficiente? Pesach é o grande segredo. Pesach é o grande segredo, eu digo para vocês. No Facebook está cheio de vídeos. O segredo da prosperidade do povo judeu. Eu digo, o segredo da prosperidade do povo judeu está na Haggadah de Pesach. Está na comemoração de Pesach. Mas não é uma prosperidade material. Prosperidade material é consequência. É uma prosperidade muito, muito, muito maior do que a material. Então vamos lá. Primeiro lugar. Isaías 48:17, já li. O nosso objetivo aqui não é sermos religiosos. O nosso objetivo aqui não é sermos crentes. Tudo isso deve ser um resultado natural da nossa percepção do mundo. Claro que eu sou também religioso. E óbvio que eu sou crente, extremamente crente. Mas o objetivo do Eterno para conosco é outro. Eu sempre digo, ele não sofre de baixa autoestima. O objetivo do Eterno para nós é sermos úteis, aprendermos a sermos úteis, a funcionar bem. Então vamos lá. A gente logo no início da Haggadah, a gente tem um trecho que eu vou repetir ele, acho que 3 vezes aqui nos itens. Não era ninguém? Então, em primeiro lugar, saber onde está, onde é que eu estou? Onde que a gente está hoje em dia? Então vamos ver. Como é que eu relaciono isso com a Haggadah? Como é que a Haggadah começa? Já no início da Haggadah, a gente tem a seguinte frase, que é em aramaico. O aramaico era o idioma que os judeus falavam, então, devido aos 70 anos de permanência na Babilônia. Que lá se falava aramaico. Quando eles voltam, eles trazem o idioma aramaico e continuam falando aramaico, até porque é um idioma muito parecido com o hebraico. Aqui eu vou aumentar a tela para vocês. Tá dando para ver? Sim? Então tá bom. Halachma'ania. Este é o pão da pobreza. Nessa hora, no Seder de Pesach, a gente pega a matzá, mostra para todo mundo e diz, este é o pão da pobreza. Dia halu avataná, que nossos ancestrais comeram, be'ará de Mitzray, na terra do Egito. Kol dirfin yeteve echol, todo necessitado, que venha e coma. Kol ditzrich yeteve ipsach. Todo aquele que precisa, que venha e que ceie. E que faça o Pesach com a gente. Hashatá aha. Esse ano, aqui. Leshaná ba'a be'ará de Israel. No ano que vem, na terra de Israel. Hashatá avde. Nesse ano, somos servos, somos escravos. Leshaná haba'a bene holi. No ano que vem, seremos livres. Então, o que é a primeira coisa que a gente vê aqui? Ok, vamos comemorar Pesach. Pesach fala de liberdade. Mas nós hoje somos livres? Nós hoje somos livres? Aqueles rabinos que escreveram a Haggadah, eles disseram não, nós não somos livres. Por quê? Porque a Haggadah ela não foi composta no momento de liberdade. Não foi Moisés que compôs a Haggadah, o ritual litúrgico da noite de Pesach. Quem compôs o ritual litúrgico foram os rabinos que estavam sob o domínio romano. Faziam décadas, talvez 100 anos, que os romanos tinham destruído o templo. Então, o que aqueles rabinos viam? Eles olhavam para as pedras do templo, ainda fumegando. Hoje, a gente vai para Jerusalém, a gente vai para o Muro das Lamentações, e o que a gente vê ali? Uau!
o cumprimento de profecias. Uau! O retorno, a gente fica arrepiado, a gente ilumina. Peraí, mas vocês estão vendo só ruínas? Não, mas essas ruínas hoje são nossas. E hoje, as nossas casas estão reconstruídas ali. É verdade que o templo ainda não está construído, mas o corpo do povo está. Naquela época, quando eles olhavam para as ruínas, eles ainda viam as brasas do incêndio. Se não de um ponto de vista físico, histórico, eles ainda viam aquilo, eles olhavam os romanos ali em volta. Estava tudo fumegando. Então é muito interessante a gente conhecer essa perspectiva da liturgia de Pêssar. Quem escreveu estava se colocando ao mesmo tempo como livre do cativeiro egípcio, mas por outro lado, submisso ao cativeiro romano. Isso é muito importante para a gente, porque nós somos o quê? Livres ou submetidos? Eu vou dizer para vocês as duas coisas. Nós somos as duas coisas porque livres nós somos porque nós somos libertos do Egito e nós temos dentro de nós, no nosso HD, a estrutura do livre. Então nós somos livres. Como eu mostrei na aula passada, que foi extremamente forte a finalização dela na hora que eu mostrei aquelas pessoas nos guetos, gueto de Varsóvia e etc., cumprindo as mitzvot de Pêssar. Você fala, onde que essas pessoas podiam ver alguma liberdade dentro? O HD dessas pessoas era o HD de pessoas livres. Ponto final. Então nós somos livres internamente. Do ponto de vista externo, que acaba afetando muitas vezes a nossa estrutura interna também, nós somos escravos. Nós temos escravizadores muito fortes. Muito fortes. Antes de falar dos escravagistas externos, vamos falar dos internos. O nosso HD, a nossa composição mental, a nossa estrutura mental, ela já foi bastante deturpada, principalmente pessoas que nunca tiveram essa formação mais livre. Por o quê? Pelo egoísmo, pela preguiça, pelo hedonismo, a busca desenfreada do prazer físico, pelo ódio, pela incapacidade de dialogar, pela ingratidão. Tudo isso nos limita. Tudo isso nos impossibilita de cumprirmos exatamente aquilo que está no primeiro versículo que eu trouxe. Eu quero saber de cor o versículo Isaías 48, 17. De funcionarmos de um modo pleno. Não tem dúvida nenhuma. E eu não vou me aprofundar porque senão a gente vai capilarizar demais e não vai conseguir continuar. Mas todos esses temas sobre o qual eu estou falando agora, a gente pode e a gente deve se aprofundar mais. Quem são os escravagistas internos e como eles realmente nos limitam? Segundo lugar, os externos. Gente, a gente vive numa sociedade que valoriza dissensões, que valoriza conflitos, valoriza demais os conflitos. Eu muitas vezes não me posiciono sobre temas que a comunidade judaica inteira está se posicionando. Todos os líderes, grandes e pequenos da comunidade judaica, federações e confederações estão se posicionando. Eu não estou. Hoje, inclusive, o Silas Malafaia mandou um áudio, assim, uma chicotada em um rabino aí da comunidade. Uma chicotada. Por quê? Por posicionamento político. Cada um está de um lado. Eu, particularmente, acho que, às vezes, não se colocar em nenhum lado não é se colocar em cima do muro. É mostrar que existem outras realidades, que existe muito cinza entre o branco e o preto. E que não necessariamente eu preciso
aderir à cultura do embate. Eu posso ficar lá no cinza, lembrando todo mundo, gente, não é nem branco nem preto. Tem muito cinza. E nós temos muitas coisas em comum que ainda nos falta realizar aqui nesse cinza. É uma das dinâmicas. Não preciso falar da estupidez do fanatismo do futebol. Não preciso falar da estupidez da promiscuidade. Não preciso falar a promiscuidade dos funks, das músicas. Não preciso mais falar, porque já falei tanto, das músicas de corno, das músicas que as pessoas acham graça. Ai, música de sofrência. É, sofrência. Estão enfiando uma agulha no seu olho e tirando rapidinho, para doer pouco. E aí você fica feliz, porque é sofrência. Não, isso se chama tortura. Isso se chama fazer a pessoa se acostumar com estado mental negativo. Com estado energético negativo. Inclusive aqui no Shabat a gente falou sobre essa questão das energias que a pessoa emana baseados na Parashá da semana. E quanta gente se identificou com isso. Mas é claro, eu falo para as pessoas, por favor, não vem para a sinagoga cantar Lechadodi e sai e coloca no carro, eu não sei que músicas de corno que tem. Não faz isso. Não faz isso, não adianta nada. Você quer cantar Lechadodi? É a paixão linda do Lechadodi, né? Tem ninguém. A noiva Shabbat não vai te chifrar. A noiva Shabbat não vai te trair. Não vai olhar para o vizinho. Não vai. E nem o noivo Shabbat, no caso das mulheres, digamos o noivo, não vai te deixar, não vai te abandonar, não vai te trocar pela secretária. Você não precisa colocar botox, você não precisa ficar... A noiva Shabbat, o noivo Shabbat são fiéis ao extremo. Não, a pessoa vai lá e vai colocar a desgraça da música de corno e vai ficar gritando o nome de jogador de futebol. Vai lá, casa com ele então. Você gosta tanto dele, casa com ele. Casa com ele. Estou falando para os homens, inclusive, para os machões. Vão no campo de futebol ficar gritando o nome de jogador lá. Não, vontade de falar, vai lá, vai. Faz a proposta de casamento com ele. Vocês estão doidos. Você vê o amor que as pessoas empenham. Nunca falaram isso para a mãe. Nunca falaram para o pai, para os filhos. Muito marido nunca falou para a esposa depois que casou e vice-versa. Não, para o time, eu te amo. Eu darei a minha vida por você. Você é a minha história. Você é o meu amor. Sem você eu não sorrio. Tá louco? Prisão. Isso é prisão. Isso é uma desgraça. A moda. Essa necessidade tão grande de toda hora se mostrar. Se mostrar. Todas as fotos do Instagram tem que ter um biquinho. Para que isso? É óbvio para que é isso. É para se insinuar para todo mundo. Não vem me dizer que não. É para se insinuar para todo mundo, para se sentir bem, porque está todo mundo me desejando. Ah, eu sou desejada. Depois vai reclamar que as pessoas só olham para a sua dimensão material. Depois você vai acostumar, porque você vai se relacionar com alguém que te procurou por causa do teu biquinho no Instagram. Não por quem você é. E aí o que vai acontecer? Na hora que o teu biquinho do Instagram cansar, ele vai procurar outro biquinho do Instagram. E você não vai poder reclamar. Porque a opção por você foi por causa da sua carinha sexy. Não vai adiantar reclamar. Se deu mal. Vai falar se ferrou. Por que tem gente que fala que se ferrou é ruim? Eu não acho que é feio, né? Se ferrou. Se ferrou. Tomou um ferro na cabeça ou ficou preso, não sei. Se ferrou. Se lascou. E é mesmo. O que é isso? É uma escravidão cretina que as pessoas se colocam. Cretina. Ao invés disso, Isaías o quê? 48:17. Eu funcionar. Vai lá, tudo bem, se arruma, penteia o cabelo, tal. Eu até escovo o dente antes da aula, põe um perfume, sempre. Puxa vida, mas você funcionar é o quê?
O seu brilho interno é o brilho interno que não vai arrefecer com o passar dos anos. Ao contrário, vai brilhar cada vez mais. Que as rugas não vão apagar, que o cabelo não vai apagar, que a queda do cabelo não vai apagar, nada vai apagar. Vai brilhar cada vez mais. Isso é você funcionar. Isso é libertação. Saber aonde está, o primeiro passo. Esse ano, aqui. No ano que vem, em Israel. O que significa Israel? O sentido que a gente tem aqui, liberdade. A liberdade, a vivência plena espiritual. Do coletivo e da conexão com a terra. Conexão com a terra no sentido de até mesmo a nossa parte terra, que é a nossa parte material. Uau! Brilhando. Saber aonde quer chegar. Vamos pegar a mesma passagem da Agadá. Eu vou mandar todos os ritmos para vocês, gente. Tá bom? Vou mandar pelo e-mail para vocês. Alarma, anyadi, achalu, avatana. Esse é o nosso Atirei o Pau no Gato. Isso aqui a gente canta desde muito pequeno. Eu sei cantar isso de olho fechado e num pé só. Esse é o pão da pobreza que nossos antepassados comeram na terra do Egito. Todo aquele que necessita, que venha e coma. Todo aquele que precisa, que venha e que ceie conosco. Neste ano, aqui. No ano que vem, na terra de Israel. Esse ano, servos. No ano que vem, livres. Essa é a meta. Eu sei onde eu estou. Agora eu tenho que saber aonde eu quero chegar. O que é livre? O que é livre? Me vem tanta coisa na cabeça. Livre. Pode ser livre de um patrão chato? Pode. Eu já tive chefes muito chatos. Não. Vou falar para vocês. Tem gente que é opressora. É uma liberdade. Livre de um fim do mês pesado que você não consegue fechar. Livre de uma situação financeira pesada. Eu estou falando aqui, como se fala em hebraico, zorem. Eu estou fluindo. Já passei por patrões chatos demais. Me libertei deles, graças a Deus. Situação financeira pesada, já passei. Hoje eu estou de novo, por conta do nosso trabalho pelo movimento. Isto é um chamado para todos. É um chamado para todos. Agora, do ponto de vista mais maduro, puxa vida, livre da minha vaidade. Como eu quero me libertar. Eu não sei se completamente é bom. Mas eu quero me libertar. Muito mais ainda da minha vaidade. Livre do meu nervosismo. Eu nervoso? Claro que sim. E se você está falando isso, você é nervoso, é porque você não me conheceu há 5 anos, há 10 anos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, graças a Deus, eu tenho um plano, e eu tinha esse plano. Eu não sou 100%, mas eu sou melhor do que há 3 anos atrás. 1 ano e meio? É mesmo, quem me acompanha nas transmissões, por exemplo, já vê a diferença. Fato. Livre do... Alguém bateu? Livre do nervosismo. Livre do preconceito. Isso, graças a Deus, eu não cresci com isso. Mas muita gente tem a questão do preconceito. Aliás, que Shabat foi esse aqui com um muçulmano, né? Muita gente deve ter ficado com receio, olhando toda hora. Será que ele vai fazer alguma coisa? Um amigo. Quanta gente tem que se livrar do preconceito? Quanta gente tem que se livrar da soberba? Quanta gente tem que se livrar do julgamento alheio? É uma das correntes mais difíceis. E é muito difícil, porque muitas vezes o julgamento alheio é quem? São os próprios pais. Eu vejo pessoas, por exemplo, buscando o judaísmo. Quem não deixa? O pai e a mãe, porque falam que o filho vai ser condenado. Uau, que difícil. Vai se livrar. Porque eu quero chegar onde? Esse é o ponto. Eu quero chegar onde? Eu preciso imaginar, eu preciso realizar na minha mente
Qual é o Gilberto Ventura ou o Emanuel Ventura? É estranho ter dois nomes. Eu nunca parei para pensar nisso, mas isso aqui com certeza é resultado das perseguições. Nome de casa e nome de rua. Só ultimamente que eu comecei a pensar nisso. Qual que é o Emanuel Ventura ideal, pelo menos que eu consigo conceber na minha mente? É lá que eu quero estar ano que vem. Ou ano que vem eu quero estar mais próximo dali. Eu falo para cada um de vocês. Primeiro, autocrítica. Não só autocrítica. Uma crítica a respeito da realidade na qual a gente vive. O quão influenciado eu sou por fatores negativos. Quantos fatores negativos tem dentro de mim? Quantos faraós tem dentro de mim? Segundo lugar, agora, qual é a minha terra prometida? Eu preciso deixar o faraó, mas eu vou para onde? E essas duas coisas estão naquele trecho inicial. Nesse ano aqui, ano que vem lá. Nesse ano escravos, ano que vem livres. Olha só. Eu trouxe um versículo aqui. Alguns versículos de Deuteronômio 30. E será que sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção e a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus? Quando você... Gente, eu preciso olhar em volta de mim. Olhar a realidade atual. O que eu vivo? Gente, eu vivo antissemitismo. Eu ainda vivo isso. Toda hora tem gente mandando... Gente, eu recebi ontem texto falando que o sionismo está dominando o Brasil através de Bolsonaro. Blá, 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 blá. Não acaba isso. Não acaba isso. Porque um ministro agora lá é judeu, então é o sionismo dominando o Brasil, etc, etc, etc. Eu vivo essa desgraça, eu vivo o antissemitismo. É a maldição. Eu ainda vivo, e de todos os lados, ataques de todos os lados, da esquerda, da direita, do centro, do avesso de tudo isso, eu vivo essa maldição. Eu ainda sou incompreendido. Eu ainda recebo nos meus vídeos do YouTube, principalmente aqueles de Isaías 53, ofensas pesadas todos os dias. Eu vivo essa maldição. E essa maldição só reverbera algo pelo qual os meus parentes passaram. Os meus parentes passaram pelo Holocausto. Eu tive vários parentes que morreram ali. Ontem, eu fui fazer o casamento de um primo, e eu conheci a sogra dele. A sogra dele contou a história dos pais dela, que passaram por Treblinka, pelo campo de concentração. História dolorida, faz muito pouco tempo. Eu quero chegar na grande luz. Mas para isso eu não posso me furtar de observar o que há de ruim hoje em dia. Até porque eu só vou conseguir encontrar o mapa da mina se eu conseguir perceber como aqui está ruim. E será que sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção e a maldição, eu tenho que olhar para a maldição para eu conseguir chegar na bênção? Que tenho posto diante de ti e te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus. Sim, a maldição vem com esse intuito. Eu preciso perceber que meu nariz talvez está empinado demais. Eu preciso talvez perceber que a proporção de prêmios Nobel que nós temos nos colocou, nos envaideceu perante os demais, de modo que a gente não consiga acolher essas pessoas e coloquemos uma muralha como, nós somos superiores. Eu preciso perceber isso. Se eu não perceber na reação, eu não estou perdoando a reação. A reação cruel é uma reação cruel. Eu não estou perdoando, eu não estou ignorando isso. Mas eu preciso compreender qual é a minha parte nisso tudo, para eu me transformar.
Muito do discurso antissemita é o quê? Os judeus são uma elite econômica, etc, etc, etc. E junto com isso se traz uma perspectiva negativa. Por que isso? É óbvio por quê. Quer dizer, qual é a minha parte nisso, eu como comunidade judaica? Eu não acolho pessoas pobres? Se eu acolho é exceção? Então como é que eu vou me corrigir para chegar na luz? Através da maldição, significa o quê? Olhando em volta o que está acontecendo hoje. Onde eu estou, para eu poder chegar em algo maior. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso abrir minhas portas e falar, venham. Quem quer vir, de coração, com honestidade, com sinceridade, venha. Mas eu vou ensinar que no judaísmo pobreza não é virtude. É uma condição que a gente não tem que usar ela como virtude nem como muleta. Eu vou ensinar que a cultura judaica nos ensina a sermos empreendedores. Não somente a olharmos o hoje e o escravo, mas olharmos o amanhã e o livres em Israel. E te converteres ao Senhor teu Deus e deres ouvidos à sua voz, conforme a tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, quando você se transformar, a partir da tua percepção na bênção e na maldição do hoje, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro. Do teu cativeiro. O cativeiro é interno, antes de mais nada. E se compadecerá de ti e tornará a ajuntar-te dentre todas as nações, entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam na extremidade do céu, podem estar lá em Juru, em São João do Rio do Peixe. Ainda que os teus desterrados estejam na extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará dali. E o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram. E a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. Presta atenção, existe uma turma que sempre gosta de falar que o judaísmo fala da circuncisão do órgão masculino e não fala da circuncisão do coração. Isso trata-se somente de ignorância. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração para amares o Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma para que vivas. Você quer chegar lá? Aprende com agora. Se tem maldição, essa maldição vem te ensinar algo. Não é para você, o antissemita, Se você acredita em Deus, não adianta você só falar do antissemita. Você precisa raciocinar e falar o que eu estou fazendo, qual é a minha parte nessa maldição. Como que eu estou alimentando essa maldição? E o que eu preciso fazer para neutralizar essa maldição? São transformações internas, no âmbito particular e coletivo. Deuteronômio 30, versículo 1 até o versículo 6. Minha gente, é tão maravilhoso isso. Terceiro trecho da Haggadah que eu vou trazer, para falar dos objetivos espirituais. É o mesmo trecho. É o mesmo trecho. O mesmo trecho fala: você quer sair do Egito? Olhe para onde você está. Olha para o Egito. Compreenda o que é Egito. Senão você não vai sair. Você vai sair da sinagoga, vai cantar Lechadodi e vai colocar música de corno logo depois. Vai! Você vai falar Hashem Melech, Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch, Leolam Vaed. Você vai dizer: o Eterno é minha referência, o Eterno é minha referência, só Ele, eu sou sua imagem e semelhança. E vai sair, vai pro jogo do futebol. Luiz Fabiano, Luiz Fabiano. Orai por nós, jogai por nós. Não vai dar certo. Não vai dar certo.
Quer ficar no Egito? Fica no Egito. Mas não chama o teu Egito de Israel, porque o Egito não é Israel, não. Aprenda a dar nome aos bois. Aprenda a dar nome ao Egito. O Egito é Egito. Qual é o objetivo espiritual? A gente falou da ida para Israel como um objetivo histórico espiritual. Mas, do ponto de vista da transformação interna, qual é o objetivo espiritual? Pessach, prestem atenção. De novo, eu nosso atirei o pau no gato. Esse é o pão da pobreza que nossos antepassados comeram na terra do Egito. Matzah. Todo aquele que precisa, que venha e coma. Todo aquele que necessita, que venha e que faça a ceia de Pessach conosco. Qual é o objetivo espiritual do Pessach? Generosidade. Abrir o coração. Isaías 58. Abrir o coração. Oferecer a comida para o faminto. Dar teto para o desabrigado. Roupa ao nu. Tirar o dedo, abaixar o dedo acusador e tirar a palavra pesada da tua boca. Contra quem? Contra o teu filho, contra a tua filha. Eu não estou falando para não educar. Eu estou falando uma palavra dura, sem sentido, só com ódio. Contra teus pais, contra o teu próximo, contra o teu colega, contra o teu rabino, contra o teu aluno, contra o teu próximo, contra o teu funcionário, contra o teu patrão. Abrir o coração. Em resumo, amar ao próximo como a ti mesmo. Tá lá. Por que eu vou abrir a porta para quem eu nem conheço? Para chamar para o Pessach? Porque ele é teu próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Mas como é que eu posso amar o próximo como a ti mesmo se eu nem conheço ele? O judaísmo não tem a Deus acima de tudo, viu? Porque esse negócio de a Deus acima de tudo acaba virando a Deus acima de tudo. Porque no final das contas não funciona. A gente chega ao amor a Deus através do amor ao próximo. Essa coisa de amar tanto Deus, que é invisível, que é eterno, é inalcançável, inatingível a seres tão limitados como nós, sem termos o nosso próximo como meio de chegarmos e de demonstrarmos o nosso amor a Deus, é uma armadilha. É uma armadilha. É através do próximo, do amor ao próximo. É através de encontrarmos no próximo o irmão que nós testemunhamos a respeito da condição divina de ser nosso Pai. Ponto final. A maior prova é que, em nome deste a Deus acima de tudo, o Brasil foi usurpado do seu judaísmo. Nas fogueiras da Santa. Uma auréola com 2 chifres. Santa Inquisição, que torturou tanta gente durante décadas, durante séculos. É horrível. A gente vai lançar um livro em breve. Em breve. É horrível o que você lê nesse livro. Você leu? Dói o coração. Durante séculos, a Igreja Católica de Portugal, muitas vezes com a anuência do Vaticano, você vai ler ali, fulana de tal, da Paraíba, foi queimada viva. Qual foi o crime? Não, deixa. Qual foi o crime? Judaísmo. Queimada viva, o pai assistiu. No dia seguinte, o pai que assistiu a filha ser queimada viva foi levado para os porões das igrejas para ser torturado, para delatar outras pessoas, para a Igreja Católica de Portugal poder usurpar os seus bens. E no outro dia, a mãe foi mandada em degredo para um país na África. Crime, judaísmo. Por quê? Amar a Deus acima de tudo. Não, Deus falou que tem que acreditar nisso. Se a pessoa não acredita nisso, então a gente já não ama mais o próximo como a nós mesmos. A gente odeia o próximo. A gente queima o próximo. A gente tortura o próximo. Em nome de Deus. Objetivo espiritual, amar ao próximo como a ti mesmo.
A gente viu vários versículos. Gente, eu sei que pode ser um pouco cansativo esse estudo, mas quer saber de uma coisa? Quem não está disposto a combater o seu cansaço em prol do seu crescimento espiritual está no Egito. É simples. É simples. Nós estamos acostumados a um vídeo antes era no YouTube de 5 minutos, antes era na televisão, né, de 10 minutos, com propaganda no meio. Depois foi no YouTube de 5 minutos, agora é Instagram de 10 segundos. Isso é mais uma escravidão. Estão tirando a nossa capacidade de nos concentrarmos e de funcionarmos. Segura firme. A gente já viu quais são as metas espirituais do Criador através da experiência da escravidão na qual ele nos colocou. Quais são as metas espirituais? Amor ao próximo. Conseguir perceber que o seu vizinho ou que o cara que mora 10 quadras de você, que você nunca viu na vida, ele é seu próximo. Foi a grande meta do Eterno quando ele colocou o povo de Israel dentro de uma experiência de sofrimento coletivo juntos durante séculos. Qual o objetivo? Quando a gente está bem, é muito difícil a gente perceber a nossa proximidade para com o outro. Eu tenho o meu carro, ele tem o carro dele, eu tenho o meu apartamento em Miami, ele tem na Baleia. Quando a gente está mal, é muito fácil percebermos a nossa proximidade. A minha fome é a mesma fome que a dele. Não tem rota, não tem marca. Não tem fome Louis Vuitton. Não tem fome Zara. Ai, que bom, já tenho nomes novos. Eu já ia falar Fórum e Zump. Não existe etiqueta, a minha fome é cheirosa. Não, a sua fome não é cheirosa, nada. E aí as pessoas se aproximam no sofrimento. No campo de concentração, não tinha classe social. Não tinha. Lá, na hora do chuveiro, que não era chuveiro, que era gás saindo, não tinha classe social. E o bandido era enterrado junto com o justo, na cova, como a gente vê em Isaías 53. A ideia do sofrimento coletivo é fazer com que as pessoas se percebam como irmãos, como semelhantes. Porque sem isso, não dava para dar a Torá. Sem isso, o povo ia falar, eu recebi a lei de Deus, eu amo Deus. Amarás ao próximo como a ti mesmo e a Deus acima de tudo. Deus falou nada disso. Ele vai colocar vocês para tomar pancada na cabeça. E o líder de vocês, forjado nessa mesma situação, a partir de uma outra perspectiva, no castelo do faraó, ele vai dizer, amarás ao próximo como a ti mesmo, ainda que seja em detrimento do amor de Deus. Uau, 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 uau. Vocês estão entendendo? Quando que ele faz isso? Moisés. Quando Deus fala, vai acabar com o povo, ele fala, vai acabar comigo. O verdadeiro pai, ele vai ficar feliz quando ele vê um irmão fazendo isso pelo outro irmão. Por isso que eu digo, o judaísmo não tem a Deus acima de tudo. O nosso grande líder de Pêssar, ainda que Deus ficasse zangado com ele, ele falava, não, eu amo ao próximo como a mim mesmo, e eu estou disposto a ser apagado por tua ira pelo meu próximo. Esse é o ápice. Assim você vai chegar ao amor de Deus. E esse vai ser o ensinamento mo'il, como está lá em Isaías o quê? 11? Era Isaías o quê? Colinha, 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 colinha. 48:17. Funcionar. Então vamos lá, vamos voltar nos versículos que falam sobre isso. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva, mas lembrar-te-ás de que foste servo no Egito e de que o Senhor teu Deus te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso. Mas o que eu tenho a ver com o estrangeiro?
O que tem a ver com órfão? Se fosse meu sobrinho, se fosse eu sei lá, mas... Eu te qualifiquei através da escravidão para que você se sensibilize pelo próximo. Quando no teu campo colheres a tua colheita e esqueceres um molho no campo, não é molho em inglês, e nem shoyu. Quer dizer o quê? Esquecer um molho de trigo, etc. Não tornarás a tomá-lo. Aí esqueci lá um monte assim. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás para colher o fruto dos ramos, aqueles que ficaram. Alguns vão ficar. Algumas azeitonas vão ficar na árvore, não cai tudo. Aí você colheu tudo no chão, ai, sobrou 10. Não é para pegar, não. Não é seu. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não voltarás para rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Mas o que tem a ver comigo essa viúva aí? Não fui eu que morri? Foi o marido dela, ele que cuide dela. Vai lá no Mesa Branca, faz um negócio. E dá o número da loto para ela. O que eu tenho a ver com essa viúva aí? O que eu tenho a ver com os órfãos dele? Ele que morreu, a culpa é dele. Agora eu vou ter que me preocupar com todos os órfãos do mundo? E lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito. Portanto, te ordeno que faças isso. Eu te coloquei ali para você adquirir essa capacidade de empatia. Essa capacidade de se condoer com o sofrimento do próximo. De chorar as lágrimas do próximo e de sorrir o sorriso do próximo. Eu te capacitei para isso. Por isso que existe Bnei Noach. Não é todo mundo que está pronto para isso. Esse não é o nível básico de existência espiritual. O nível básico é não matar, não roubar, não ser promíscuo, não amaldiçoar, não blasfemar, não sair mordendo uma galinha viva, porque isso não é legal, não dilacerar. Esse é o nível básico. Mas esse nível de amar ao próximo como a ti mesmo de verdade só pode ser exigido de quem? De quem tem essas vivências. De quem sofreu junto. Ou daquele que encontra no seu coração esse potencial e anseia e fala, eu quero isso aí. E está pronto a se tornar. Mas vai ter que aprender isso também. Não é só colocar kippá, não é só comer kasher, não é só cumprir Shabbat. Por isso que o processo real é muito profundo. Não é tão fácil. Deuteronômio 24, 17 e 22. Eu estou falando aqui daquele trecho da Haggadah que diz: todo aquele que necessita que vem e coma. Esse é o objetivo espiritual do Pesach. O estrangeiro não afligireis, nem o oprimirás. Quem é o estrangeiro, gente? É o imigrante. Está cheio aqui em São Paulo. Não estamos falando do imigrante que vem com malandragem, que vem com... Não estou falando desse. Eu estou falando daquela pessoa realmente que fugiu de uma situação difícil. Aquela pessoa que está debilitada, que está frágil. O estrangeiro não afligireis. E tem gente que é perversa, né? Não vamos pegar o cara para ser escravo, para fazer trabalho escravo. Eu vou colocar ele no subsolo da minha casa e vou dizer para ele, se você cobrar salário de mim, eu vou te dedar para a polícia. E tem gente que faz isso, com o estrangeiro, com o imigrante. O estrangeiro não afligireis, nem o oprimirás, pois estrangeiro fostes na terra do Egito. Balanças justas, pesos justos, efá justo, e justo rim tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Está tudo naquela primeira frase. Saiba dar nome para o Egito. Olha para onde você está. Esse ano estamos aqui no Egito. Tenha o plano de sair do Egito. Saiba onde você quer chegar. E se qualifique de acordo com os valores que o Eterno nos proporcionou através daquela experiência histórica, que tem a ver com a relação com o próximo. Por isso eu repito 10.000 vezes.
Todo mundo que quer vivenciar o judaísmo de verdade, não adianta falar hoje está chovendo, ai, hoje eu quero ir para cá, ai, hoje não sei. Vamos uma vez por mês, na sinagoga, na comunidade. Eu assisto a gravação, para que eu preciso estar com um monte de gente junto? Assisto a gravação. Ok, você pode dar os seus passos. Isso é lícito, mas não é judaísmo. Isso não é judaísmo. O judaísmo tem uma palavra que se chama autossacrifício. Significa a pessoa tirar um pedaço de si e colocar no coletivo. É o encaixe do quebra-cabeça. E fazer parte daquela foto maior e linda. Senão a pessoa vai ser uma pecinha de quebra-cabeça isolada. Tem vários outros versículos aqui, referentes à qualificação que aconteceu conosco devido àquela experiência. Eu vou pular. Agora, cultivar e aprender com a memória. Eu primeiro peguei um versículo aqui, eu acho ele muito lindo, muito lindo. Deuteronômio 32, 7. Zechor yemot olam, binu shenot dor vador, she'alavicha ve'yagedcha, zekenecha ve'yomru lach. Como é lindo esse versículo, é um dos que eu mais amo. Zechor yemot olam. É o Eterno falando com a gente. Lembrem-se dos dias de sempre. Recordem-se. É bom recordar. Binu Shenot Dor Vador. Compreendam. Compreender não é ouvir falar. Não é informação, é formação. Compreendam os anos das gerações em gerações. Se aprofundem. Pergunta para o teu pai. E ele te dirá. Zekenecha ve'yomrulach. Os teus anciãos, eles contarão para você. Como é que eu posso chegar no meu horizonte? Como é que eu posso avaliar o meu presente? Eu tenho que ter referência. Qual é a referência pronta que eu tenho? O passado. Eu vou comparar hoje com o quê? Eu preciso comparar com algum passado ideal. Tanto naquilo que eu tenho que melhorar, quanto naquilo que eu já melhorei. E a gente tem, obviamente, a Haggadah de Pesach inteira. Ela é voltada nessa questão histórica. Gente, um povo que não tem história não tem futuro. Não tem futuro. O povo judeu é pura história. Todo mês me aparece alguém me perguntando dos caraítas. O que são caraítas? São pessoas que dizem acreditar somente nas escrituras e não na tradição oral. Todo mês eu recebo isso. Oh, Rabino, eu estou com os samaritanos aqui no Brasil. Eu falo, gente, não tem samaritano nenhum no Brasil. Samaritanos. Samaritanos tem talvez 1.000, sei lá, 5.000 lá em Nablus, nos territórios palestinos. Gente, vejam que coisa maravilhosa. O nosso querido Dat, que está estudando em Israel, está aqui na aula e veio dar um Shavuot Tov para todos. Que maravilha, Dat. Olha lá, está na Terra Prometida. Maravilhoso, Dat. Muito feliz mesmo. Vamos lá, vamos seguir então. Peço que não escrevam. O Dat escreveu e dá para compreender por quê. É uma manifestação diferente, mas eu peço agora que todo mundo se contenha, por favor. Dat, considere-se abraçado por todos nós. E no fim, se você estiver aqui, eu quero te ouvir, mas eu não quero interromper agora. Quem são os samaritanos? Exemplo. São remanescentes da grande mistura que os babilônios trouxeram para ocupar Israel, com um pouquinho das 10 tribos que eles deixaram ali, porque a maior parte das 10 tribos do norte,
as 10 tribos de Israel, foram levadas para outros lugares e espalhadas, misturadas com outras populações. Essa era a estratégia de domínio dos assírios, falei dos babilônios, era dos assírios. Qual que era a ideia? Se eu pego uma população e misturo e coloco no território, essa população nunca vai se rebelar contra mim. Por quê? Cada um tem a sua cultura, tem o seu Deus, etc, etc. Não vão se unir. Essa era a ideia. Os samaritanos de hoje de Israel são os descendentes daquela mistura. Eles não têm a tradição oral, e etc. Ok. Mas toda vez chega alguém aqui no Brasil, que inventaram que aqui tem samaritanos, e falam, nós não acreditamos na tradição oral, só na escrita. E vem me perguntar. Eu falo, bom, o que está escrito na Torá? Pergunte para o teu pai e ele te dirá, para os teus anciãos, e eles te contarão. Como é que eu refuto já logo de cara essa ideia de grupos que aparecem hoje? Judeus caraítas, judeus não sei o que, judeus... Eu falo, gente, vamos lá. A Torá é um livro de história. É um livro de ensinamento espiritual através da relação histórica de Deus com o povo. O que está escrito na Torá? Que se esse povo se desviasse, o que ia acontecer com ele? Ele seria queimado. Ele viraria ossos secos. Ele seria expulso. Ele seria escarnecido. Ele pagaria impostos a mais. Está tudo isso em Deuteronômio. Todas as maldições estão escritas ali. Ele seria espalhado entre todas as nações. Ele seria humilhado. Ele teria que servir forçado pau e pedra. O que é pau? É madeira. O madeiro é o cristianismo. O que é pedra? Al-Aqsa, a pedra, é o Islã. Esse povo seria usado como exemplo de escárnio. E quanto que o povo judeu não foi usado como exemplo de desgraça? Com vários mitos e etc e tal. A palavra judiar é um exemplo disso. Aí eu pergunto para esses indivíduos, eu falo, eu não vou nem começar a discutir teologia com vocês. Eu só vou colocar aqui o livro em cima da mesa e falar, isso aqui aconteceu com os samaritanos? Foram espalhados por todo mundo? Não. Passaram o Holocausto? Não. Passaram a Inquisição? Não. Foram expulsos da Inglaterra, da França, da Itália? Não. Foram condenados no Brasil à fogueira? Não. Nada, não aconteceu nada disso com eles. Ficaram lá parados há 2000 anos. Se tornaram ossos secos em Auschwitz? Tampouco. Ressuscitaram feitos ossos secos de Ezequiel? Claro que não. Saíram andando feito multidões e retornaram para a terra de Israel exatamente no número de 600 mil no dia da independência de Israel, que é o mesmo número dos hebreus que saíram do Egito? Não, também não. Então, fica quietinho aí. Não começa a conversar, não começa a querer debater. A Torá é um livro de história, e foi a história, através das bênçãos e das maldições, que nos tornou o que somos. Agora, com todo respeito, e não de cima do salto alto, mas como alguém que argumenta, quantos prêmios Nobel os samaritanos têm? Nenhum. Qual a influência dos samaritanos no mundo? Nenhuma, ninguém, muitos aqui nunca nem ouviram falar. Mas o que eu quero citar aqui não é os samaritanos, que eu acabei de tirar da obscuridade para várias pessoas. Eu quero falar do caráter histórico, como esse caráter histórico é importante. Aparecem judeus messiânicos, eu falo com todo respeito, teve um que veio aqui Shabat, foi muito bem recebido. De coração, igual o muçulmano foi. É outra religião. Não, mas nós somos judeus. Eu falo, meu amigo, se você aparecesse em Auschwitz, se estivesse lá na Alemanha, na Polônia, e você entrasse no campo de concentração dizendo, eu sou judeu. Opa, tudo bem. Vou começar a pensar. Você está disposto a ser queimado com a gente? Você está disposto a se tornar osso seco com a gente? Ah, agora que tem o Estado de Israel, agora que Israel manda satélite para a Lua mesmo que se exploda na Lua, agora ficou fácil demais.
Não, senhor. Não tem nada de judeu isso ou judeu aquilo. Judeu é um judeu histórico. Não vem me dizer que você é judeu. Ah, mas eu tenho antepassado não sei o quê. Você não foi forjado dentro da cultura judaica. Por isso, se você quer, você tem que imigrar. E não tentar se impor de fora da comunidade. Porque é história. Isso é lindo. Isso é muito da Haggadah de Pessach. Isso é muito Pessach. É Torá, escrituras. Então, é muito importante a gente ter a história como perspectiva. Zechor Yemot Olam. Lembrem-se dos dias de então. Binu Shenot Dor Vador. Compreendam os anos de geração em geração. Onde é que estava esse grupo? Estava lá, em Nablus. Ano passado, ano retrasado, 10 anos atrás, esse ano. Estava tudo igual. Tem nada para aprender. E etc, etc. Pergunta a teu pai e ele te informará. Aos teus anciãos e eles te dirão. O que a gente vê daqui? A estratégia. Educação dos filhos ou dos jovens. Tem gente que às vezes me pergunta, mas eu não tenho filhos. Eu falo, não. Aqui absolutamente a gente não está falando de filhos necessariamente dos próprios filhos. Até porque tem muitas pessoas que estão aqui que têm filhos, mas os filhos já são crescidos e já estão cada um no seu lado. Não tem nada a ver com essa caminhada. Quando a gente fala filhos, a gente fala nova geração. Nova geração. Veshinantam levanecha vedibarta bam beshivtecha beveitecha uvlechtecha vaderech uvshorbecha uvkumecha. Claro que a tradução cristã não vai ter. Veshinantam. O que é veshinantam? Ensinarás diligentemente. Lechanen significa de um modo afiado, significa de um modo cíclico, para introjetar. Não, claro que não, porque não faz parte da realidade cristã, com todo respeito aos irmãos cristãos. O estudo no sentido de introjetar não faz parte da cultura. Então isso aqui é o Velho Testamento, não é a Torá. Como é que está a tradução? E as ensinarás aos teus filhos. Não. Veshinantam não é ensinar. Veshinantam é injetar. É muito diferente. É outro conceito. Ensinar é informação. Shinantam é introjetar. É fazer com que ele interiorize. E para isso existe estratégia. Que é estudo. Estudo, 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 estudo. Livro, 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 livro. Elie Wiesel falou, uma casa que não tenha um livro aberto em cima da mesa ou dois, não é uma casa judaica. Não adianta. Ah, mas meu filho sabe. Não é saber. É cultivar. São duas coisas diferentes. E as ensinarás diligentemente aos teus filhos, e delas falarás quando estiveres sentado em tua casa, ou caminhando pelo teu caminho, quando te deitares e quando te levantares. Educação. Mais um versículo. Aqui é Deuteronômio 6:7. Agora vamos para Levítico 23:43. O que diz ali? Todo ano a gente tem que fazer uma sucá, uma cabana. E a gente tem que morar nessa cabana durante 7 dias. Mas para quê? Morar na cabana? Leman yedu dorotechem ki besukot oshavti et bnei Israel behotzi otam meretz Mitzrayim. Para que as suas próximas gerações saibam que eu os fiz viver em cabanas quando os tirei da terra do Egito. Ué, mas saber é só colocar um livro. Dar uma palestra. Não. A educação no judaísmo é algo muito sério. Não se dá apenas informação. Se eu quero ensinar, a pessoa precisa introjetar. Você vai comer a matzá. Você precisa viver. Você vai viver na cabana. 7 dias você vai dormir na cabana. E a gente dorme na cabana 7 dias. Os meus filhos cresceram dormindo na Sukkah em Sukkot.
Quantas vezes a gente teve que acordar de madrugada, aí eu pegar um do lado, outro do outro. Eu acho que o Natan ia andando, não sei, ou ele não ia porque ele era muito pequeno. E sair correndo de madrugada na chuva. Mas era muito legal. Agora não dá para pegar o Natan aqui, nem ali, nem ali. Assim, eu lembro de uma situação que a gente não tinha se preparado. Chegou na véspera. Eu olhei, eu falei, meu Deus, o que eu tenho de material? Eu achei pouquíssimo material. Eu consegui fazer uma sucá mínima. Uma sucá de... Acho que ela tinha 1 metro de altura. Não dava para entrar de pé. Foi muito legal. Então tinha que entrar se arrastando, dava para sentar de chinesinho, ficava aqui, a gente comeu lá dentro e dormia. E dormiu lá dentro. Fantástico, a gente não esquece mais disso. Lemani Edu Doroterremo, vocês vão viver em cabanas para que suas próximas gerações saibam. Saber não é ter informação, o saber no aspecto bíblico é conhecer. Onde é que a gente sabe isso? E Adão conheceu Eva, sua mulher. Não é conhecer, legal, me manda um zap aí. Não, conheceu é se conectou. E é só assim que se gera. A geração de qualquer tipo é só quando há uma conexão. Então aqui a gente vê um outro versículo importante falando da questão da educação. E tem inúmeros. Onde é que a gente vê isso na Agadá? A gente já viu. Os 4 filhos. Como é que começa a mitzvah de Magid, do relato? Filho menor. Ele vai chegar, pode ser um sobrinho. Eu fui esse menor durante muito tempo, eu e meu primo. E a gente lembra de tudo isso. Isso é muito, eu lembro que a gente ia ficar de costas um pro outro, que a gente ria muito na hora de cantar. Muito, muito legal. Depois foi minha irmã menor. Hoje são os meus sobrinhos menores. Antes foram as minhas sobrinhas. A gente lembra disso, está muito dentro da gente. Isso faz parte da gente. A gente cresceu cantando Manishtaná. É o nosso ciranda cirandinha. Sabe que diferença que é isso? Eu também aprendi ciranda cirandinha, mas não tinha sentido nenhum para mim. Tumitinhas, eu não sabia o que era tumitinhas. Eu achava que era um nome, o Tumitinhas. O amor que tu me tinhas, eu achava que era alguém no diminutivo. Ou o senhor Tumitinhas. Eu lembro disso de pequeno. O cravo brigou com a rosa, aquela história que triste. Não entendia por que me ensinaram aquilo. Ou atirei o pau no gato, também era uma coisa triste. Eu sempre gostei de gatos. O berro, o que é berro? Sabe o que era berro? Berro. Mas o berro que o gato deu. Não era nada para mim, mas eu aprendi de pequeno cantar Manishtaná. Isso aqui tá aqui. Os 4 filhos. Essencial, isso é a Agadá de Pessach. Essencial. Você é pai, você quer ser religioso. Gente, eu fui uma vez, eu vou falar o pior seder de Pessach da minha vida, eu vou contar para vocês como foi. Eu lembro bem como foi. Pior seder da minha vida. Eu fui convidado pelo Mashgiach de uma yeshiva que eu estudei. Eu estudava no sul de Israel, na yeshiva de Sderot. E Mashgiach era o supervisor da yeshiva. Me convidou para ir no seder. Perdão. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Me convidou para o seder de Pessach na casa dele. Fiquei super feliz. Super feliz. Valeu, porque antes disso, eu fui para um supermercado, daqueles tipo lojas americanas, etc., que eu tinha ido uma vez com a escola, com o menor. E aí a gente roubou bastante doces lá. Os nossos colegas falaram assim, a gente vem aqui todo ano, e todo ano a gente fica aqui e fica comendo amostras grátis. E aquilo era obviamente desonesto, era errado. Então isso deve ter sido 2 anos antes desse Pessach. Eu fui para aquela cidade, fui para Beersheba. A gente imagina Beersheba, a cidade onde aconteceram as histórias de Abraham, Sara e tudo. Lindo, lindo, uma cidade moderníssima, algo lindo, lindo, lindo. Fui no shopping center, falei, eu vou voltar naquele shopping center e vou devolver
o que eu roubei. Ah, isso não é roubar, não. É roubar. Não, mas você não joga. É roubar. É roubar. Não adianta vir com papo furado. Essa é a ética judaica. Você era jovem, você tinha mais de 13 anos, 12, você tinha consciência, é roubar. Ponto final. Ah, vou pegar a toalha do hotel de souvenir. Roubo. Vou levar o travesseiro do avião. Roubo. Essa é a ética judaica. Forte. É forte. É bem mais do que isso. Eu não quero nem falar até onde chega, porque às vezes pode parecer doideira. É forte. Foi lá devolver. Cheguei no caixa, contei e falei, olha, 2 anos atrás, 1 ano atrás, vim aqui, fiz isso, isso. A pessoa ficou tão feliz, mas tão feliz, foi chamar o gerente. E de repente, fez uma rodinha em volta de mim. Alguns clientes que estavam lá e ficavam contando, não, ele veio devolver. Aí eles falaram, não precisa pagar nada, só o ato que você fez é tão maravilhoso. Eu lembro bem das palavras do gerente. Quem me dera todos os religiosos fossem igual a você, fizessem isso. Foi importante. Voltei no Brasil, fui buscar devolver os sorvetes que eu tinha roubado quando eu estudava no Objetivo. Fui atrás. Ah, vai ter, Deus perdoou. Tem a ver com Deus perdoar? Eu prejudiquei um ser humano? Deus perdoa, Deus já pagou, é outra filosofia. Nossa filosofia não é essa. Eu errei, eu preciso consertar o meu erro. É tão difícil pagar um picolé. 10 picolés, acho que uns 30, 40. Aí fui passar o Pessach na casa daquele rabino. Meu Deus, que Pessach horroroso. Eu nunca passei um Pessach tão horrível. Eu fiquei muito honrado, né, de ir na casa dele. O que aconteceu? Todo mundo sentou, colocou o chapéu. E normalmente quando você senta na mesa do Shabat, etc., o pessoal tira o chapéu, fica mais à vontade de colocar o chapéu, ficaram bem sérios. Cada um pegou a sua Agadá e começou. Eu olhei e falei, cara, eles estão fazendo tudo errado. Tudo errado. Por quê? Porque eles transformaram o que deveria ser uma aula, o que deveria ser um diálogo, eles transformaram num rito seco. Eu fiquei triste. Eu perdi meu Pessach aquele ano. Mas eu ganhei pela visita lá no Canyon, no shopping center. É um erro. Não é essa a ideia de Pessach. Qual é a ideia de Pessach? Eu não entendo hebraico, mas eu sei ler. Não faça em hebraico. É para fazer em português. É para ter reflexão. É para ter transmissão. Se quer fazer um trecho em hebraico e traduzir, não tem problema. Mas tem que ser na língua que você compreende. O Seder de Pessach é um conteúdo pedagógico voltado para perpetuar uma mensagem importantíssima. Uma mensagem de perspectiva, de meta, e a gente tem que saber onde a gente está. E a gente tem que compreender quais são os aprendizados que vão nos levar a essa meta. E a gente tem que qualificar, acima de tudo, os jovens para que se perpetue essa mensagem, porque a nossa vivência é coletiva. E quando a gente fala coletiva, a gente não está falando só nós. A gente está falando dos que virão também depois que a gente não estiver mais aqui. O que a gente reza de manhã todo dia? Eu peço ao Eterno que nos faça sermos conhecedores do Teu nome, nós, nossos filhos, os filhos dos nossos filhos e os filhos de todo o povo de Israel. Você tá rezando pelos descendentes das pessoas que você nem conhece? É uma perspectiva diferente. É estranho, né? Pra gente não é estranho, a gente cresceu assim. Então tem os 4 filhos, tem a qualificação. Por isso que eu disse, me lembrou aquele Seder de Pessach. Qual que é a ideia do Seder de Pessach? É diálogo. Tanto é diálogo
Que a própria Haggadah diz, se você tiver um filho de um jeito, um filho de outro jeito, outro de outro, outro de outro, você vai ter que explicar para cada um deles. Explicar para cada um deles é explicar, não é ler um texto. E aí as pessoas têm que compreender que a Haggadah de Pessach, ela é um indicador de como fazer. Mas a gente não tem que estar preso a ela. Entendem? Mas para quem é ritualista, apenas ritualista religioso, é muito difícil entender isso. O que a gente fala nas bênçãos do Shema Israel à noite? Conversaremos sobre as tuas leis. Conversar. Não é nem pregar e nem ficar lendo repetitivamente. É conversar. E no fim, a gente tem o afikoman. O que é o afikoman? É o caça-tesouro. Para quê? Para manter a criança acordada todo o Seder de Pessach. Ele vai sair correndo, ele, os irmãos, os primos, para procurarem onde está a matzá que foi escondida. Não tem lenda, não tem mito, não tem nada de graça. Não tem Papai Noel no judaísmo. Você quer? Você vai aprender a correr atrás. Você vai aprender a investigar. Você vai abrir todos os buracos da casa, todos os armários da casa. Você vai abrir as portas dos recintos. Você quer achar? Você vai entrar nos quartos. Você vai abrir as gavetas. Você vai investigar. E você vai achar. E aí você vai ganhar. Isso é uma metáfora importantíssima. O Pessach, do ponto de vista do seu ritual, ele começa com a nossa busca. A gente pega a vela e vai procurar o Hametz. E o Hametz eu já expliquei para vocês. É uma alusão à vaidade. A vaidade, o egocentrismo, é o pior veneno para a nossa alma. Então, o primeiro ritual é extirpar o egocentrismo, a vaidade, adquirir a humildade. Matzá, já expliquei. A diferença da matzá para o hametz, em relação aos ingredientes, não é nenhuma. Nada. Ambos são água e farinha. Mas um você esperou mais tempo e ele inchou. Ele parece que ele é mais do que de fato ele é. Na essência, ele é igualzinho a matzá. Por isso que ele alude à vaidade. A vaidade faz a gente ser ingrato. A vaidade faz a gente querer que a nossa opinião predomine pelo simples motivo dela ser nossa opinião. A vaidade faz com que a gente rompa com as pessoas por qualquer ofensa que a gente receber ou que a gente achar que é ofensa. A vaidade faz com que a gente não se sacrifique pelo grupo, não se sacrifique pelo próximo. Então a vaidade realmente é o pior ingrediente que tem na composição de um ser humano. Soberba. Soberba. E o rito final do Seder de Pessach, qual é? Também é a procura. Depois que a pessoa já se limpou da vaidade, é a procura da matzá. E quem procura? A nova geração. E quem fomenta essa procura? A geração madura. E como que se acha a matzá? A liberdade, a humildade, pesquisando, entrando nos recintos, abrindo as gavetas, abrindo os armários, as gavetas do nosso coração, dos nossos sentimentos, as gavetas da nossa mente, os armários do nosso inconsciente, do nosso consciente, os armários da cultura na qual a gente vive. Qual é o instrumento? Sinceridade, a transparência, a autocrítica, o amor à verdade e a fé. A fé é a grande luz que ilumina essa busca. Porque ela nos dá a esperança, ou melhor, a convicção de que a gente vai encontrar a matzá. E a gente vai perpetuar esse achado. Isso é Pessach.
E esse é o grande segredo de sucesso em todos os âmbitos do povo judeu. E não é um sucesso egóico. Nós conseguimos, como diz o versículo, corri veot semiadi, a minha força e o poder das minhas mãos fizeram essa grande realização. Errado. Isso aqui é resultado da bênção de Deus, que não é uma bênção mística e metafísica, é uma bênção educacional, cultural. Você quer ter sucesso? Primeiro, olha para onde você está. Compreenda o que é Egito. Não chame de doce o salgado e nem o amargo. Aprenda a chamar de amargo aquilo que é amargo. Compreenda o que é Egito. E ainda que a televisão, a cultura, os jornais digam que aquilo é lindo, seja objetivo. Se não é lindo, dê nome aos bois. O que não é lindo, não é lindo, é horrível. Dê nome para o faraó. Dê nome para o faraó. Dê nome para o Egito. Veja o que te limita. Eu estou limitado, isso está me limitando, então isso é Egito. Metzarim, Mitzrayim. Segundo lugar, segundo passo. Não adianta só ficar no esse ano estamos aqui, somos escravos. Senão a pessoa fica deprimida. Fica chata. Tem muita gente chata no mundo que só reclama. A reclamação muitas vezes é certa. Mas a gente não pode parar aqui. A reclamação tem que servir de mola propulsora para nos levar à Terra Santa. Para a gente sair do Egito. Depois a gente tem que colocar o objetivo. Ano que vem, lá, livres na Terra Santa. A meta. Como é que eu chego na meta? Todos os aprendizados positivos do sofrimento a gente tem que aplicar. Que tem a ver com o coletivo. Que tem a ver com a empatia. Que tem a ver com a reciprocidade. Que tem a ver com o grupo. Por que o povo judeu, por que tem tanto judeu próspero? Eu vou falar para vocês, é muito simples. É muito simples. Hoje, se eu abrir uma fábrica de copo de plástico, eu vou chegar para vários amigos meus que têm escritórios, que têm fábricas, etc. e tal, vou falar, abri uma fábrica de copo de plástico. Sabe qual é o nosso comportamento normal? Todo mundo vai comprar comigo. O que vai acontecer comigo? Rapidinho eu vou ficar rico. O que eu tenho que fazer? Pegar minha contribuição financeira e colocar na comunidade. E todo mundo vai olhar e vai falar, esse aqui ele é fiel. O povo judeu foi espalhado pelo planeta. Haviam épocas, por exemplo, que o judeu era a única pessoa que podia fazer negócios entre a Europa cristã e o Oriente Médio. Ninguém mais podia fazer isso. A Índia ficava depois do Oriente Médio. Os árabes não deixavam os cristãos passarem. Quem é que fazia a intermediação? O judeu. Por quê? Porque o judeu estava no mundo inteiro. Porque os judeus mantiveram seus laços comunitários através de suas famílias, ou não somente famílias, mas comunidades no mundo inteiro. Então, através dos seus laços, os laços comunitários, o judeu podia passar da Europa cristã para a Índia sem problemas. Eles traziam produtos do outro lado do planeta que ninguém tinha acesso. Como é que eles tinham acesso? Os parentes deles estavam lá. Os parentes estavam em cada ponto do mapa. É assim que o judeu ficou rico também. Um dos motivos é esse. Um dos motivos é o livro. E a gente vê isso na Agadá, a gente vê isso na Torá. Cultive o conhecimento. Pais, pergunte para os avós. O outro é o coletivo. O coletivo ajuda o individual. Abre as portas para o teu irmão, abre as portas. Ele não tem, abre as portas. Naquilo que você não tiver, o outro vai te abrir as portas. Se você abrir as portas também, se fortalece. E a capacitação dos mais jovens. Tem um dito, eu não sei quem falou, mas que o povo judeu não teme longas jornadas. O povo judeu não teme longas jornadas. A gente não tem medo.
Porque a gente sabe o grande segredo. O grande segredo é a capacitação dos jovens. E esses jovens não precisam ser nossos filhos biológicos. E é por isso que o Seder de Pessach começa com a busca do Hametz, da soberba, em nós, e termina com os nossos jovens aprendendo que para encontrar matzá, para encontrar a receita da humildade verdadeira, da humildade que abre portas, que promove, você tem que procurar, você tem que ir atrás, você tem que se esforçar. E você só vai estar capacitado depois que você ouvir todos os ensinamentos do Seder. Se você tiver ficado acordado, aprendendo. Onde estou, para onde vou, como eu chego lá e como perpetuar. Está aqui. Está aqui o grande segredo. Que não é fórmula mágica, mas que nos proporciona a capacidade de enxergarmos o mundo de forma mágica. Então, Darabá, meus queridos, a gente tem mais uma aula. Eu passei para algumas pessoas que hoje era a última aula antes de Pessach, não é. A gente tem outra, se Deus quiser, na quinta-feira. Quero dizer para o pessoal de São Paulo e também o pessoal que vem de fora, que ainda não se inscreveu para o Seder e que quer participar do Seder aqui, que corram, porque, não sei, a gente tem espaço limitado. Eu agradeço muito aos que estão aqui presentes online. Eu já vou te dar a palavra, Dat. Muito feliz de ter você com a gente, ele voltou. Eu agradeço muito aos que estão aqui online e os que estão aqui presentes também pela demonstração, pela realização dessa verdade profunda. Eu olho o rosto de cada um dos que estão aqui, eu fico tão feliz, porque eu vejo a realização de tudo isso que a gente está fazendo. Vocês que estão em casa também, os que não puderam estar presentes ou que não assistiram ao vivo e que não tiveram motivo para isso, algum motivo muito forte, eu peço que se empenhem, porque é muito importante para a realização de tudo que a gente está falando, essa vivência do coletivo. É muito importante e vocês vão compreender isso. E é isso. Eu vou passar agora a palavra para o nosso querido Dat, que é um dos nossos 10 jovens que estão em Israel. Espera um pouquinho que eu preciso... Sim, peraí. Deixa eu só ver aqui, eu não estou conseguindo... Aqui, stop share, pronto. Deixa eu ver onde está o Dat. Eu vou virar para todos. Dat, você consegue? Você está com a câmera, Dat? Dat, você está com áudio? Dat, você ainda está aqui? Ele falou sim. Bom, já sabemos que ele está aqui. O problema é que são várias... Dat, tenta... Primeiro, abre tua câmera. Você está com a câmera aberta? Você perde muito tempo assim. Bom, se eu não consigo te achar... Dat, abre o teu microfone. Bom, vem aqui vocês. Não, porque aí vocês podem me ajudar. Todo mundo bate o olho, muita gente vendo junto. Eu acho que vai ser mais fácil a gente achar. Vamos lá, um trabalho coletivo. Nessa página ele não está, certo? Não. Tá.
Eu fico com a primeira linha. Quem fica com a segunda? Eu. Então vai. Quem fica com a terceira? Eu tô olhando geral. Não. Vamos se organizar. Eu tô na primeira, não tá na Tô primeira. na segunda. Não tá na segunda. Terceira. Quarta. Terceira. Achou? Não. Não. Terceira. Primeira não. Achei. Cadê? Aí. Pronto. Estratégia. Grupo, estratégia. Pronto. Ótimo. Vamos lá. Dato, vamos ver se a gente pode te ouvir. Fala. Tá escutando? Sim. Peraí. Aqui. Nossa, querido Dato. Consigo ver nenhum. Conta, Dato. Como é Não que... consigo. Não precisa ver, você precisa falar. Conta um pouco, como é que tá aí? É porque eu tenho um colega que tá aqui do... Ô, Chinelo, peraí, fala mais baixo. Obrigado. Olha lá. É que ele tá jogando do meu lado, eu tô aqui em cima na internet, ótima pra conversar com todo mundo. Não tem problema, fala um pouquinho só, 1 minuto. Tá todo mundo te esperando. Shavuot primeiramente pra todo mundo. Tá muito emocionante aqui, entendeu? Assim, em ver o Rabino falar que a gente aí no Brasil e ano que vem em Jerusalém. E eu vejo que todo ano eu pensava em estar aqui em Jerusalém e hoje eu tô. Eu não tô acreditando nisso. Uau. Você hoje está em Jerusalém ou você está em Haifa? Hoje. Não, eu tô em Haifa. Como é que foi ir para Jerusalém pela primeira vez? Foi esse Shabat? Não, a gente foi semana passada, Como na que foi? quarta-feira. Como que foi? Foi tudo muito rápido, a gente foi e quando a gente chegou lá, infelizmente a gente teve um pouco tempo para se conectar um pouco assim com o lugar. E eu estava conversando com a Sara, ela tá aí. Eu estava falando que quando eu estava descendo as escadas, meu coração começou a bater muito rápido, com muita emoção, porque tava um Hazan chamando para fazer minchá. E eu estava escutando aquilo e meu coração batendo mais rápido. E eu achava que, sei lá, ia acontecer alguma coisa. E quando a primeira visão que eu tenho de Jerusalém foi impressionante. E mais impressionante ainda quando eu desci e cheguei no muro. A primeira coisa que eu falei, quando eu toquei na parede, eu disse, poxa, que parede gelada. Mas uma coisa mais impressionante foi quando eu saí. Quando eu desencostei da parede, eu senti que, sei lá, alguma coisa me puxava e não queria deixar eu sair. É difícil sair do Kotel, é muito difícil. Eu, quando vou para Israel, eu não quero ir para o Kotel. Realmente é uma experiência muito fantástica. Kol hakavod, Dat. תודה רבה. אתה רוצה לעשות קטע של התפילה, משהו קטן? שמע ישראל, faz um Shema Israel em apoio aí em Israel. Peraí, deixa eu achar você de novo aqui, porque eu te perdi. Eu não consigo, Rabino, porque tá todo mundo dormindo e se eu fizer, o pessoal vai começar a reclamar porque eu tô fazendo zoado. Faz baixinho do jeito que você está fazendo agora. Não precisa fazer em apoio, então. Pronto. Só faz o Shema. Faz em apoio baixinho. Certo. Vai. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
Zaku Baruch Dat. Darabá, parabéns. Hashem te abençoe muito e todos os que estão aí com você e todos os nossos jovens. E todos os nossos jovens de mais idade também. Parabéns. Eu termino, acho que não tinha forma melhor de terminar essa transmissão do que com um dos nossos jovens lá em Israel fazendo o Shema Israel para todos nós. É a realização de tudo isso que a gente está falando. São jovens que receberam a incumbência de ir procurar, de abrir o armário, de abrir as portas e de entrar nas portas. Parabéns para vocês, parabéns para todos nós. Se Deus quiser, a gente se vê novamente na aula, na quinta que vem, mas antes tem YouTube, tem Face, tem grupos de WhatsApp e estamos todos juntos. Parabéns para todos. Shalom Uvracha.